Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, pessoal, hoje estamos aí com a nossa aula 250 do nosso curso de Matemática Básica e hoje nós vamos dar uma olhada num tópico que geralmente não é visto aí em cursos básicos aí de ensino médio e tal, mas é um tópico bem interessante que é a chamada reta de Euler, né? Então, o que a gente vai estudar aqui hoje é o seguinte, né? Nós vimos já em aulas anteriores todos os pontos notáveis mais importantes de um triângulo. Inclusive, em aulas futuras, nós vamos falar de outros pontos notáveis. Aí, os principais que nós vimos são o baricentro, o circuncentro, o incentro e o ortocentro, né, que nós vimos na aula passada. Então, hoje nós vamos estudar um resultado muito interessante, que é o seguinte. Se nós considerarmos o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo, que vem a ser aí o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. O baricentro, que é o ponto de encontro das medianas de um triângulo, que vem a ser o centroide do triângulo, ou o centro de massa, né, o centro de gravidade do triângulo. E também o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas de um triângulo, das retas suporte das alturas de um triângulo. Então, esses três pontos sempre estão alinhados. E esse alinhamento aí é a chamada reta de Euler, né? E é isso que nós vamos demonstrar hoje aqui. Para tanto, pessoal, nós vamos começar aí com um triângulo, a princípio um triângulo acutângulo, tá? Então olha só que interessante. Bom, então, pessoal, vamos aí considerar esse triângulo, cujos vértices eu vou denotar aí por A, B e C. Bom, qual que vai ser a ideia aqui da nossa demonstração? Vamos considerar deste lado BC, tá? O ponto médio desse lado BC. Então está aqui o ponto médio do lado BC, tá? Então com isso vamos construir aí, né, a mediana relativa ao vértice A ou ao lado BC. Então olha lá. Então está aqui essa mediana, tá? Bom, nós já sabemos, né, que a mediana, o baricentro, né, divide as medianas, né, na proporção de 1 para 2. Então, nós temos o baricentro aqui, G, né? Nós sabemos que existe essa divisão aqui de 1 para 2, essa proporção aqui, sendo G o baricentro de um triângulo. Então, aqui é o ponto médio, M, né? Ok. Nós temos também o circuncentro do triângulo, que nós sabemos que é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Para não poluir a figura, eu vou fazer um esboço aqui, né? Então nós temos aqui uma das mediatrizes é essa, né? Nós temos uma mediatriz aqui. E uma outra mediatriz, nós temos que pegar um ponto médio aqui, por exemplo, desse lado e também traçar aqui, tá? Então olha só, nós temos aqui um esboço, né, do que seria ali o circuncentro do triângulo, tá? Então nós temos aqui o circuncentro que nós denotamos aí pela letra O, certo? Então aqui o ponto, o G, né, aqui no caso, que é o baricentro, o ponto O que é o circuncentro, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma construção aqui que é a seguinte, olha, nós vamos estender aqui esse segmento até o ponto médio aqui, que é exatamente um pedaço da mediatriz, né? Porque nós sabemos que o ponto O é o circuncentro, então esse ponto aqui, né, aqui é o ponto médio, né? Dois pedaços de mesmo tamanho aqui, né? Então nós sabemos que esse ponto aqui, esse segmento, ele está dentro aí da mediatriz e nós sabemos que esse ângulo aqui também é 90 graus. Sabemos disso também, né? Mas eu vou apagar, como eu falei, para não poluir muito a figura, né? Então vamos lá, fizemos já isso aí. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós já sabemos que aqui se divide na proporção de 1 para 2. Então aqui está o M, né? Ok. Nós vamos fazer uma construção que é a seguinte. Eu vou estender aqui pelo OG, né? Aqui o segmento, OG, tá? Até um certo ponto, H, tá certo? Até um certo ponto H,
até um certo ponto H. Aqui, tá? De tal maneira, construção, né? Prolongar, né? Prolongar OG, quer dizer, essa semirreta OG até H, né? Com GH igual a 2 vezes OG. Então a gente prolongou aqui de tal maneira que esse pedaço seja o dobro desse, tá? A gente pode fazer isso. Eu já chamei de H, aqui já vai uma dica, né? Porque eu sei que esse ponto aqui vai ser o ortocentro, tá? Mas a princípio nós não sabemos que esse ponto é o ortocentro, tá? Então nós só prolongamos aqui. Aqui está o ortocentro, o circuncentro. Aqui está o baricentro. Nós prolongamos até um ponto H, que nós vamos provar que é exatamente o ortocentro. Se a gente olhar para esses dois triângulos, os triângulos, né? Triângulo AGH e o triângulo MGO, o que acontece com esses triângulos, né? Bom, veja só, nós temos esses dois ângulos aqui opostos pelo vértice, tá? E nós sabemos que o lado, né? Então vamos colocar assim que olha só, vamos escrever, né? Ali do lado, os ângulos AGH, né? O ângulo AGH é congruente ao ângulo MGO, certo? Nós sabemos também que GH é 2 vezes GO, é 2 vezes GO, e nós sabemos também que AG é 2 vezes GM. Tá? Com isso, nós caímos num critério de semelhança de triângulos que nós vimos algumas aulas atrás já, que é o critério lado ângulo lado. Então esses triângulos são semelhantes, tá? Pelo caso lado ângulo lado. Por quê? Porque eles têm um par de ângulos congruentes e os lados correspondentes, né, os lados que esse ângulo determina, são proporcionais na razão 2 para 1, né? Ou 1 para 2. Então esses dois triângulos aqui eles são semelhantes. Mas se eles são semelhantes, o que vai acontecer? Este ângulo vai ser congruente a este. Tá? Então daqui nós tiramos que o ângulo AHG, o ângulo AHG é congruente ao ângulo GOM, ao ângulo GOM, tá? Então nós tiramos essa congruência e também nós podemos considerar ali o ângulo HAG congruente a GMO, mas não há necessidade, isso já é suficiente, porque nós sabemos que este ângulo é congruente a esse, então nós temos uma transversal, duas retas, né, que nós podemos prolongar aqui, de tal maneira que se determinam ângulos alternos e internos congruentes. Portanto, nós concluímos daqui o seguinte, que esse segmento aqui, AH, ele é paralelo a MO. Então, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de D, por exemplo, né? Vamos chamar esse ponto de D. Então, bom, mas se esse segmento é paralelo a esse, e aqui nós sabemos que forma-se 90 graus, nós concluímos que aqui também forma 90 graus. Portanto, esse ângulo ADB é reto, porque é paralelo a esse lado é paralelo a esse, e, portanto, AD é uma altura, tá? Então, AD é a altura
altura do triângulo, né? Do triângulo ABC, tá? Então nós já sabemos que isso aqui é uma altura, ok? Bom, agora nossa demonstração está quase concluída. O que nós fazemos agora? Nós fazemos o seguinte, nós vamos apagar toda essa construção aqui, exceto os pontos G e O, tá? Então nós temos aqui G e O, então os pontos aqui, né? Vou apagar esse pé da altura aqui também, tá? Então nós temos aqui o ponto O, que é o circuncentro, o ponto G, que é o baricentro, o triângulo não mudou, portanto esses pontos não vão mudar, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, uma coisa parecida, tá? Vamos considerar esse lado aqui agora, por exemplo. Nós sabemos que aqui nós temos essa mediana. Olha só, temos essa mediana. Tá? Nós sabemos que aqui uma perpendicular, né? Porque esse ponto é o ortocentro. Então aqui nós temos uma perpendicular aqui, ó, uma perpendicular. Nós vamos considerar o seguinte, que prolongando aqui, né, que aqui é o O, o circuncentro, aqui é o G, que é o baricentro, e aí nós vamos prolongar aqui na razão de 1 para 2, tá? De 1 para 2 aqui nós prolongamos, fizemos aquela mesma construção, mas agora para essa outra mediana aqui, né? Nós vamos ter essa ilustração aqui. E aí vem até aqui esse segmento, né? Bom, aqui o G, eu vou chamar aqui esse ponto H de H', por exemplo, tá? Bom, de uma maneira semelhante, nós podemos observar que esses ângulos são congruentes porque são opostos pelo vértice, tá? Como aqui é o baricentro, então aqui você dividiu na razão de 1 para 2, tá? E aqui por construção a gente também dividiu na razão de 1 para 2. Portanto, esses triângulos são semelhantes. Aqui a gente tem um ponto N, por exemplo. Então os triângulos OGN e GH', eles são semelhantes, tá? De razão 1 para 2 ou 2 para 1, né? Razão 2 ou razão 1, né? É razão meio, né? Depende do ponto de vista aí. Mas enfim, se eles são semelhantes, em particular, por exemplo, este ângulo vai ser igual a esse, congruente, né? E aí esse segmento aqui, né? Que vai aparecer aqui vai cortar aqui o pé, né, desse segmento, é o ponto E. Ele é paralelo ao ON. Então existe esse paralelismo. E como aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Portanto, isso aqui é uma altura, né? Então, bom, acabou a demonstração, tá? Por quê? A gente tinha concluído aquela hora que o ponto H pertence à reta OG, né? Que é uma altura. O ponto H pertence à reta OG e o ponto H' pertence a OG também. Então, como o ponto H pertence à reta OG e o ponto H' pertence também à reta OG, nós concluímos que H e H' estão ali alinhados, né? Porque eles pertencem à mesma reta. Mas nós já vimos na aula anterior que as alturas de um triângulo, elas se intersectam num único ponto que é o chamado ortocentro. Ora, mas se nós temos dois pontos, cada um numa das alturas, e esses pontos estão alinhados, não resta alternativa, né? Senão nós assumirmos aí que o H é igual ao H', vamos dizer que é identificado, né? Nós identificamos o H com o H', que é o ponto de encontro das alturas, que vai ser o quê? O ortocentro do triângulo.
Portanto, nós podemos tirar essa linha aqui, né? E dizer realmente que o circuncentro, o baricentro e o ortocentro de um dado triângulo, eles estão sempre alinhados, tá? Então essa é a chamada reta de Euler, né? Porque você tem esses pontos alinhados, então aqui se forma uma reta e ela contém aí o ortocentro, o baricentro e o circuncentro de um dado triângulo. Agora, essa demonstração que nós fizemos, pessoal, ela tem uma validade aí, né? Para o triângulo acutângulo, né? Vamos dar uma olhadinha se o triângulo não for acutângulo, né? Como é que ficaria? Bom, pessoal, se o triângulo for retângulo, na verdade é bem fácil, né, de perceber. Se o triângulo for retângulo, nós vimos já, né, em aulas anteriores, que quando o triângulo é retângulo, o ortocentro dele está exatamente no vértice aqui do ângulo reto. O circuncentro está no ponto médio da hipotenusa, né? E então aqui nós temos o H, nós temos aqui o circuncentro O, e bom, nós temos partindo do vértice que contém um ângulo reto até o ponto médio da hipotenusa, nós temos a mediana. E aqui, na proporção de 2:1, nós temos o baricentro. Então, esses três pontos estão alinhados, né? Trivialmente, aí no triângulo retângulo, bem simples a gente observar que esses três pontos estão alinhados. O caso mais chato, na verdade, pessoal, mais por causa pela questão do desenho, né? A dificuldade de se fazer um desenho adequado, é o caso do triângulo obtusângulo, tá? Então, olha só, aqui estão os vértices A, B e C, né? Então, vamos localizar aí, né, aproximadamente o ortocentro desse triângulo. Então, nós temos aqui que prolongar. Essa altura ela é externa, né, ao triângulo. Então, ela vem até aqui embaixo. Nós temos essa outra altura aqui, que vai cruzar aqui a outra reta suporte nesse ponto. Então, aqui nós temos o ortocentro. O ponto médio aqui desse lado maior, nós teríamos aqui mais ou menos, né, nesse ponto aqui, o ponto médio, né? Ok, aí nós teríamos aqui o ponto de encontro das mediatrizes, né? Então nós vamos ter aqui ponto de encontro das mediatrizes e aqui, ó, o ponto médio. Então as mediatrizes vão estar lá em cima, tá? Então aqui nós temos o O, que é o ponto de encontro das mediatrizes, tá? Eu vou apagar aqui, que é o circuncentro, né? Então eu fiz aqui mais para a gente ter uma noção, né, de onde estão esses pontos aí para a gente poder trabalhar aí, né? Fazendo uma figura adequada aí, né, para o nosso problema. Bom, qual que vai ser a ideia? Nós não temos aqui essas alturas, tá? Nós não sabemos quais são as alturas, tá? Mas olha só, qual que vai ser a ideia? Nós temos também o baricentro, né? Nós sabemos que aqui é o ponto médio, então o baricentro pode localizar pegando aqui na proporção de 2:1, né? Então aqui está o baricentro, certo? Vou deixar aqui sem um ponto, né? Então nós vamos fazer um traçado aqui. Vou usar outra cor aqui, o azul. Vamos traçar aqui. Aqui esse segmento do ponto O, que é o circuncentro, até o ponto G. Aqui, ó. E vamos dobrar, né, esse comprimento aí. Dobrando aqui. Então vamos lá. Dobrando esse segmento. Então a gente vai vir para cá. Vai vir para cá. Bom, como a gente já sabe que vai ser nesse ponto, que é o ortocentro, eu já fiz aqui para a figura ficar adequada, né? Mas assim, a princípio a gente não sabe ainda que é exatamente no ortocentro, tá? Não sabe ainda que é aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente desenha
Aqui vai ficar uma figura um pouco pequeno, né? Esse triângulo. Mas vai surgir aqui um triângulo. Aqui, né? O que vai acontecer? Na verdade, aqui não era esse segmento que era interessante para a gente aqui. O interessante para a gente é a gente prolongar do ponto que a gente construiu, né? De tal maneira que esse segmento OG fosse a metade desse, OG igual a metade de GH, e a gente prolonga do ponto H até o lado AB, que é o lado onde está incidindo aqui em 90 graus esse triângulo, né? Esse ponto aqui a gente pode chamar de M, por exemplo. Esse ponto M, né? Então o triângulo OMG, os triângulos, né? OMG é semelhante ao triângulo OMG, é semelhante ao triângulo HCG. Tá? Por quê? Porque esse segmento é a metade desse. Esse triângulo, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, esses ângulos pequenininhos aqui são opostos pelo vértice, e esse pedaço aqui, o OG, é a metade do GH, portanto eles são semelhantes. Como eles são semelhantes, em particular, este ângulo aqui em cima, ele vai ser congruente a esse ângulo aqui embaixo. Portanto, OM, né? OM é paralelo, OM, né? É paralelo a CH. Tá? Então, esse segmento é paralelo a esse. Portanto, a gente prolongando aqui nós vamos ter o quê? 90 graus aqui também. Tá? Portanto, esse ponto H é um ponto que pertence à altura relativa ao lado AB. Tá? E aí nós temos que repetir essa ilustração, fazer um outro desenho, tá? E vai surgir um ponto H' aqui, da mesma forma que na outra situação. Então como é que a gente vai ter que fazer agora? Nós continuamos aqui com o G, né, que é o baricentro, o circuncentro ali, e esse ponto H, vamos chamar de H' dessa vez, tá? Que a princípio ele vai surgir depois, que é o seguinte, a gente vai agora, vamos pensar, por exemplo, nesse segmento aqui, então no OG, né? Então nós vamos prolongar aqui o OG de tal maneira que fique o dobro, né? Ó, 1:2. Tá? Não é exatamente no vértice aqui, pela figura que ficou parecendo que é o vértice necessariamente, né? Bom, então aqui a gente tem o nosso baricentro e agora a gente vai pegar esse segmento aqui, prolongar aqui, tá? Nós sabemos que aqui é 90 graus, passando pelo ponto médio, que é a mediatriz, e nós temos também aqui como sendo aqui, né? Traçamos essa mediatriz, essa mediana, né? Essa mediana. E aí nós prolongamos aqui, ó. Vamos até o vértice A lá em cima, tá? E nessa situação, vamos chamar de N, né? Esse ponto N aqui, por exemplo, tá? Aqui é o vértice C. E aí quando nós olhamos para o triângulo, esse triângulo aqui, OGN, o triângulo OGN, ele é semelhante ao triângulo AGH'. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, são congruentes. Esse lado aqui é a metade deste, tá? E esse lado também é a metade desse. Então, novamente, pelo caso lado, ângulo, lado, né, de semelhança de triângulos, que existe essa proporcionalidade, esses triângulos são semelhantes. Portanto, esse lado aqui, né, esse ângulo aqui, vai ser congruente a esse, né? Já comentou. E aí esse lado ON, esse segmento ON é paralelo ao AH', tá?
Esse segmento é paralelo a esse. Portanto, aqui também é 90 graus. Então, o ponto H' está numa altura também do triângulo, está numa outra altura. Então, como a reta OG é única, né? Então o ponto H, por um lado, que a gente acabou de mostrar, está na reta OG, e por outro lado o ponto H' também está na reta OG. Então os pontos H e H' estão alinhados, mas eles pertencem a alturas distintas de um triângulo. Como as alturas só se intersectam em um ponto, esses pontos têm que ser iguais. Então aqui é o H, é o próprio H mesmo, tá? Então realmente os pontos, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro de um dado triângulo sempre estão alinhados, e essa é a chamada reta de Euler, tá? Bom, é um resultado muito interessante, pessoal. Então que os pontos, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro de qualquer triângulo sempre são pontos alinhados, tá? Na próxima aula, né, nós vamos estudar o círculo de Euler, ou a circunferência de Euler, né? Que é o seguinte, entre o circuncentro e o ortocentro, se nós tomarmos o ponto médio, que está mais ou menos por aqui, ó, ponto médio, tá? Esse ponto aqui, ponto X aqui, por exemplo, tá? Esse ponto é o centro da circunferência de Euler, tá? É uma circunferência importante que nós vamos também conhecido como círculo de 9 pontos, como circunferência de 9 pontos, que ela passa por 9 pontos muito interessantes aí de um triângulo. Então, nós vamos estudar isso na próxima aula, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aprofundando um pouquinho aí, tá? Nessa parte de geometria básica. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!